Caraca, professor, eu não consigo entender essa parada. Eu assisto às aulas, eu entendo tudo. Depois eu faço resumo, eu faço tudo. E quando chega na hora da prova, eu simplesmente não consigo acertar as questões. Eu sempre erro as paradas. Fala, galera, tranquilo? Para quem não me conhece, meu nome é Felipe Cox, eu sou professor de História e ao longo dos meus anos de magistério, em algumas vezes eu já tive essa conversa que você ouviu no início desse vídeo. Em algumas vezes eu já ouvi alunos meus falando exatamente o que eu relatei no início desse vídeo. Eu assisto a aula e eu entendo tudo. Eu vou pro livro, eu leio. Depois, quando eu chego na hora da prova, eu simplesmente não consigo acertar as questões. Já aconteceu essa parada contigo? Eu acho que já, porque isso já aconteceu várias vezes comigo na época que eu estava fazendo vestibular. Então, nesse vídeo de hoje, eu quero te fazer uma proposta. E a proposta é: mude o jeito que você estuda. Comece a estudar por questões. E aí você me diz, como assim estudar por questões? Quando eu digo estudar por questões, eu estou te falando para você estudar a partir das questões. E não simplesmente você pegar e assistir a aula, fazer um resumo, ler a apostila e depois fazer as questões. Não simplesmente faça as questões, mas estude pelas questões. Tenho certeza que se você estudar pelas questões, você vai parar com essa história de eu entendi tudo, mas eu não consegui responder as questões. Eu tenho certeza, se você estudar por questões, você vai conseguir respondê-las com muito mais facilidade. E aí você me pergunta assim, professor, mas como é que eu faço isso? Como é que eu estudo por questões? Eu vou te dar 3 dicas de como estudar por questões e, além disso, eu vou, no final, te mostrar na prática como utilizar cada uma dessas dicas. Então vamos lá, primeira parte, 3 dicas para você estudar por questões. Primeira coisa que você vai fazer, definir uma banca e um assunto. Por que definir uma banca e um assunto? Porque pensa comigo assim, imagina que você resolveu que vai se tornar músico, você vai aprender a tocar e tudo mais. Só que você resolveu que você vai aprender a tocar e resolveu comprar uma guitarra, um baixo, um teclado e um cavaquinho. Isso mostra já pra gente 2 coisas. Primeiro, que você tem uma condição financeira avantajada, né? Não é tão fácil comprar 4 instrumentos musicais de uma vez só. Segundo, que você está tentando englobar várias coisas ao mesmo tempo. Você pode aprender alguma coisa? Claro que você pode aprender alguma coisa. Você provavelmente vai aprender alguma coisa. Você vai aprender a tocar um pouquinho de cada coisa, você talvez vai entender mais sobre teoria musical. Mas quando você tem mais chances de se tornar o próximo John Mayer da parada? Quando você pega e foca simplesmente em como tocar guitarra, em treinar tocar guitarra, ou quando você divide a tua atenção entre a guitarra, o baixo, o cavaquinho, o teclado? Eu acho que a tua resposta foi a mesma que veio na minha cabeça. Você tem muito mais chances de virar a próxima lenda da guitarra se você foca especificamente nela. E por que eu tô te pedindo para pensar nisso comigo? Porque se você pega questões de várias bancas sobre o mesmo assunto, é claro que você vai aprender alguma coisa, é claro que você vai entender alguma coisa, é claro que você vai saber mais sobre aquele assunto. Mas se você está pensando especificamente em uma prova, se você está pensando na UERJ, se você está pensando no Enem, a chance de você aumentar o teu desempenho especificamente nessa prova é muito maior se você foca em fazer questões dessa prova. Então a primeira dica que eu te dou para estudar por questões é: escolha um assunto, Era Vargas, escolha uma banca, Enem, e a partir disso você pega uma lista de questões sobre esse assunto só dessa banca. De várias bancas te ajuda? Claro, você vai aprender um pouquinho de guitarra, um pouquinho de contrabaixo, um pouquinho de teclado, um pouquinho de cavaquinho. Mas se você foca na guitarra, a tua chance de ficar muito bom nisso é bem maior. Então, se você foca no Enem, se você foca na UERJ, se você foca em uma banca, a tua chance de aumentar a capacidade de acertar questões sobre aquele assunto naquela banca, ela é muito maior. Então, escolhe um assunto, escolhe a banca que tu quer, pega uma lista dessa banca sobre esse assunto
assunto e cai dentro. E quando você estiver caindo dentro, a gente chega numa segunda dica para estudar por questões. E a segunda dica é: faça anotações usando os gabaritos. E por que fazer anotações usando os gabaritos? Porque existem algumas coisas que marcam alguém, que marcam uma experiência, e todas as vezes que você ouve essa coisa, você já constrói uma conexão com esse alguém, você já constrói uma conexão com essa experiência. Eu vou te dar um exemplo para facilitar a tua vida. Existe um camarada que canta pagode que se chama Tiaguinho, você provavelmente conhece ele. E ele tem uma expressão que é muito característica dele. Ele usa uma expressão que ele fala assim: no pagodé. E aí, toda vez que eu particularmente ouço isso, no pagodé, no pagodé, no pagodé, eu automaticamente lembro do Tiaguinho. Mesmo se não for ele que tá falando a parada, eu automaticamente na minha cabeça tenho a imagem dele. Por quê? Porque essa é uma expressão que me lembra diretamente essa figura. E é exatamente por isso que eu falo para você fazer anotações usando os gabaritos. Porque quando você faz anotações usando os gabaritos, você vai perceber algumas ideias, algumas expressões, algumas palavras que se repetem nos vários gabaritos sobre o mesmo assunto. E a partir disso, você consegue criar a relação que eu tenho com Tiaguinho no pagodé com algum conceito, alguma ideia com a banca da prova que você está prestando o vestibular. Daqui a pouco eu vou te dar um exemplo prático para você entender melhor isso. Mas a segunda dica é: faça anotações usando os gabaritos e perceba quais são as ideias, quais são os conceitos, quais são as palavras que sempre se repetem nesses gabaritos. E por fim, uma terceira dica que eu te dou para estudar por questões é que você use as questões para perceber informações excludentes. Como assim informações excludentes? Pensa comigo. Imagina que um amigo teu vira para você e fala assim: cara, ontem lançou uma música muito irada, não sei se tu já ouviu, vou te mostrar a introdução e quero que você adivinhe de qual banda é essa música. Vou te dar 4 opções: Linkin Park, Charlie Brown, CPM 22 e Foo Fighters. Eu vou te botar a introdução da música e eu quero que você adivinhe de quem é essa música. E aí imagina que o teu amigo bota pra você essa introdução, ele dá o play lá no Spotify e na introdução dessa música entra um teclado. Eu não sei se você conhece as bandas que eu citei, mas eu vou te falar uma parada. O Charlie Brown, por exemplo, nunca teve tecladista. O CPM não tem tecladista. O Foo Fighters tem tecladista. O Linkin Park tem tecladista. Então, automaticamente, se o cara dá o play numa música e entra uma introdução com um teclado, eu já sei que não é do Charlie Brown, eu já sei que não é do CPM. Por quê? Porque essas bandas nem têm tecladista. Então, entrar um teclado numa música dessas bandas é uma informação que é excludente. Eu ouvi o teclado, eu automaticamente já excluo a possibilidade dessa música ser do Charlie Brown, dessa música ser do CPM. Então, quando você faz questões, quando você estuda por questões, você tem a possibilidade de anotar informações que sejam excludentes sobre um determinado assunto. E isso principalmente é possível de ser feito quando você estuda por questões e tem acesso a um gabarito comentado. Se você consegue um gabarito comentado, geralmente ele vai te indicar por que as alternativas das questões estão incorretas. E aí, a partir disso, você já bota na tua cabeça: isso aqui tá errado por causa disso. Então, quando eu ver uma questão sobre esse assunto e falar isso aqui, eu já sei que isso tá furado. Eu te dei vários exemplos aqui para tentar clarear essas 3 dicas, mas eu acho que a forma mais fácil de fazer você entender essa parada é te mostrando na prática isso, é te mostrando na prática como fazer isso. Então vamos para o meu computador, vamos para minha tela, que lá eu vou te mostrar na prática como colocar em funcionamento essas 3 dicas para você estudar por questões. Então se liga, a primeira dica que eu te dei foi para você escolher um assunto e escolher uma banca. E aqui eu separei 2 exemplos sobre isso. Essa primeira lista que você está vendo aqui é uma lista minha, do Enem, sobre Era Vargas. E aí eu vou usar especificamente uma parte dessa Era Vargas
para te exemplificar tudo que eu conversei com você anteriormente. E é essa partezinha aqui, ó, onde eu penso no tal do trabalhismo, né? Essa partezinha da minha lista que fala sobre o trabalhismo. Então aqui eu tenho uma questão de 2014, aqui eu tenho uma questão de 2012, aqui eu tenho uma questão de 2010 sobre essa questão do trabalhismo na prova do Enem. E aqui embaixo eu tenho também questões sobre isso no PPL, tá? Então tem aqui 2018, tem aqui 2017, tem aqui 2014 e tem aqui 2011. Então eu tenho no total aí 7 questões abordando essa ideia de um trabalhismo na era Vargas. E essa vai ser a minha base para estudar por questões em cima desse assunto. Além disso, eu separei uma segunda lista aqui para vocês, que é uma lista, pensando na UERJ, uma lista de Primeira República, uma lista onde, no começo dela, eu penso especificamente naquele contexto da Reforma Passos, no início do século XX aqui no Rio de Janeiro. E aí eu tenho aqui ó, uma questão sobre isso, um gabarito comentado, outra questão sobre isso, outra questão sobre isso, 3 questões, 4 questões sobre essa questão da Reforma Passos, beleza? Uma de 2012, uma de 2016, uma de 2017 e uma de 2019. Então, a primeira parte é essa. Escolha uma banca, escolha um assunto. No caso dessa lista que está aí, Reforma Passos na UERJ. No caso daquela listinha que eu mostrei agorinha, trabalhismo na era Vargas no Enem. Escolhi o assunto, escolhi as questões. Claro que aqui eu estou fazendo um recorte ainda menor. Poderia ser Primeira República na UERJ ou Era Vargas no Enem. Isso não teria problema nenhum. Mas aqui eu estou fazendo um recorte menor para você ver isso realmente de forma clara, de forma cristalina. Bom, primeira etapa então, escolher um assunto, escolher uma banca. Segunda etapa, fazer anotações a partir dos gabaritos. Então, por exemplo, aqui nessa minha lista de Reforma Passos na UERJ, essa primeira questão, o gabarito é a letra D. Eu vou literalmente copiar isso, tá? Eu vou literalmente pegar e copiar e vou jogar aqui, ó. Vou anotar aqui UERJ, Reforma Passos, beleza? Só pra gente direcionar. Eu vou literalmente dar um Ctrl V aqui no que eu anotei. Vou voltar lá, vou na próxima questão. O gabarito tá aqui. Eu vou simplesmente dar um Ctrl C e um Ctrl V aqui embaixo. Beleza. Próxima questão, gabarito letra A. Eu vou copiar esse gabarito e vou jogar lá. Perceba que essa é a parte do fazer anotações usando gabaritos, beleza? Então eu estou aqui fazendo anotações usando um gabarito. E aqui a última questão, gabarito é a letra C, peguei e joguei lá. Aí eu te disse que uma vez que você faz anotações a partir dos gabaritos, você consegue perceber algumas ideias, alguns conceitos que são importantes para essa banca. É a história do no Pagodé você identifica o Tiaguinho. Aqui eu quero que você olhe alguma coisa que vai te ajudar a identificar gabaritos dessa banca sobre esse determinado assunto. Então percebam aqui que nesses 4 gabaritos que eu anotei, ele me fala, por exemplo, de erradicação de habitações populares, ele me fala de combate à insalubridade, ele fala de modernização e progresso de espaços públicos, ele me fala de demolição de moradias coletivas. Eu não sei se você vai percebendo, mas todas essas coisas, de certa maneira, elas se conectam. Eu combatia a insalubridade no Rio de Janeiro do início do século XX, demolindo moradias coletivas, erradicando habitações populares e justificava isso tudo dizendo que eu estava trazendo uma modernização, um progresso material para espaços públicos, naquele contexto do centro da cidade. Então percebam como é que esses 4 gabaritos de anos diferentes da prova da UERJ, eles são gabaritos que de certa forma se conectam. Eles são gabaritos que te mostram qual é uma linha de raciocínio que está presente o tempo todo na prova da UERJ quando ela fala sobre a Reforma Passos. Ela gosta de pensar na Reforma Passos nesse ambiente de um Rio de Janeiro doente no início do século XX, que tenta combater a insalubridade e aproveita desse contexto para erradicar habitações populares, para demolir moradias coletivas e sempre legitimando isso tudo, dizendo que é uma modernização que está sendo feita, mas uma modernização autoritária, que destrói, que demole, por aí vai. Então, quando a gente olha para essas 4 questõezinhas da UERJ, a gente consegue perceber que os gabaritos te permitem fazer algumas anotações sobre esse assunto que vão te ajudar
toda vez que apareceu uma questão sobre isso na prova da UERJ. Eu vou te dar um exemplo no Enem para você perceber isso. Se liga só, vou botar aqui já, ó, Enem, Vargas e trabalhismo. Beleza, agora vamos lá nas questões. Aqui, ó, vou só pegar os gabaritos, hein? Estamos falando de trabalhismo, era Vargas. Aí aqui, ó, ordenar os conflitos laborais. Próximo gabarito aqui, ó, busca do consenso entre patrões e empregados. Essa aqui, ó, legislação trabalhista que trouxe direitos. E aí agora vamos lá para as do PPL. Reformas sociais com limitações políticas. Aqui, ó, vinculação de direitos trabalhistas à tutela do Estado. Leis trabalhistas associadas ao controle das representações sindicais. E aqui, ó, legislações para atender reivindicações de trabalhadores, mas dentro de estruturas tuteladas e corporativistas. Então, olha só, a gente pegou os gabaritos, colocou os gabaritos aí, e olha onde nós chegamos. Ordenar conflitos laborais, buscar um consenso entre patrões e empregados, criou-se uma legislação trabalhista que atendeu reivindicações e trouxe direitos e formas de proteção, mas existiam limitações políticas dentro dessas reformas sociais, dessa criação de leis trabalhistas. Limitações políticas que estavam relacionadas a uma vinculação de direitos à tutela do Estado. As leis trabalhistas, elas são criadas garantindo ao governo também um controle de representações sindicais, e toda essa legislação, todas essas instituições, elas são criadas para atender às reivindicações, mas sempre dentro dessa lógica do corporativismo. Eu não sei se vocês conseguem perceber, cara, mas na minha cabeça é muito claro que existe um padrão de pensamento, existe uma linha de raciocínio que está presente aqui. Então eu consigo fazer anotações e guardar na minha cabeça exatamente as coisas que sempre aparecem dentro dos gabaritos do Enem sobre isso. Então quando eu for estudar uma Era Vargas, quando eu for assistir um vídeo, quando eu for ler alguma coisa, eu já tenho um direcionamento muito claro na minha mente do que é muito importante sobre isso, de como o Enem gosta de falar disso. Então, quando você usa, como eu sugeri, questões para estudar, você consegue analisar gabaritos, fazer anotações em cima desses gabaritos e perceber quais são ideias que são muito valiosas para uma prova. Aqui nesse caso, por exemplo, é muito valioso para a prova do Enem que você entenda que a Era Vargas foi um período da história do Brasil que sim, trouxe uma série de direitos trabalhistas, mas também fez com que esses direitos trabalhistas fossem, de certa forma, utilizados pelo Estado para garantir uma espécie de controle de um movimento trabalhista. Então vêm os direitos trabalhistas, mas eles são sempre atrelados a um controle das representações sindicais. O Estado está sempre buscando organizar, controlar esses conflitos que acontecem relacionados ao trabalho, esses conflitos laborais. Então o Estado vai intermediar essa relação patrão-empregado, buscando um consenso, construindo a ideia do corporativismo. Gente, são 7 gabaritos da banca do Enem que estão na tua tela nesse momento. E esses 7 gabaritos, eles seguem a mesma linha de raciocínio. E como é que você percebe isso? Simplesmente assistindo uma aula? Não! Você percebe isso quando você estuda por questões. Então, estude por questões. Primeira dica era, faça uma seleção escolhendo o assunto, a banca e uma lista de questões desse assunto dentro dessa banca. Segunda dica era, faça anotações usando os gabaritos. Terceira dica era, perceba quais são informações excludentes sobre aquele assunto. E aqui eu vou usar uma questão do Vargas para te mostrar essas informações excludentes. Se liga só. Olha essa questão aqui, essa questãozinha de 2014. Aqui a gente sabe que o gabarito é a letra B, ordenar os conflitos laborais. E aí o que eu vou perceber nas outras alternativas? Eu vou perceber que está errado eu falar que o governo Vargas legitimava protestos fabris. Eu vou perceber que está errado falar que o governo Vargas garantia a existência de sindicatos plurais. Eu vou perceber que está errado falar que no governo Vargas existia uma profunda lógica de princípios liberais. Eu vou perceber que está errado falar que no governo Vargas existia uma unificação de salários profissionais. E aí o que vai entrar na minha mente como uma informação excludente? Por exemplo, toda vez que eu ver assim,
Ah, o Vargas legitimava protestos nas fábricas, legitimava greves. Eu já sei que está errado. O Vargas não legitimava greves, o Vargas não queria greves. Pelo contrário, o Vargas combateu a lógica dos movimentos grevistas. Então, toda vez que aparecer em uma alternativa de questão que dentro do governo Vargas existia uma liberdade para greves, para protestos e tudo mais, eu já sei que isso está furado. Eu já tenho essa informação que exclui aquela alternativa toda vez que eu ler algo parecido. Quando eu leio algo falando que na era Vargas tem sindicatos plurais, eu já posso excluir essa lógica, porque eu já sei que dentro da era Vargas, o que aconteceu majoritariamente foi a existência de sindicatos atrelados a uma tutela do Estado, e não de um sindicalismo autônomo, plural. Se eu ver sindicato plural, liberdade sindical na era Vargas, essa informação já é uma informação excludente. Eu já sei que eu não posso marcar nada que esteja conectado com isso. Quando eu vejo que o Vargas garantiu princípios liberais. Não! Vargas teve um Estado profundamente interventor. Vargas, durante o Estado Novo, viveu uma ditadura, instituiu uma ditadura. Então, quando eu olho para questões, eu já vou saber que teve protestos fabris, greves na era Vargas. Já sei que isso está furado. Sindicatos plurais, já sei que isso está furado. Liberalismo, já sei que isso está furado. Então, eu pego as alternativas que estão incorretas, e isso fica muito mais fácil quando você tem um gabarito comentado. Você pode perceber que aqui eu fiz uma espécie de gabarito comentado sobre essa questão para você se ligar nisso. Quando você pega uma questão e a partir de um gabarito comentado você entende o que está errado, você consegue colocar na tua cabeça algumas informações que te ajudam a excluir várias alternativas que possam aparecer na tua frente. Então, com esses exemplos que eu acabei de dar para vocês aqui, eu acho que fica muito tranquilo de você entender na prática como usar questões para estudar. E assim a gente pode chegar no fim desse vídeo de hoje, onde eu te dei 3 dicas de como estudar usando questões e depois eu te mostrei na prática como é que você coloca essas 3 dicas em funcionamento na tua rotina de estudos. Eu tenho certeza, se nessa reta final você começar a estudar por questões, eu tenho certeza que o teu desempenho ele vai fazer assim, ó. E quando chegar janeiro na prova do Enem, quando chegar fevereiro na prova da UERJ, ou seja lá, quando chegar a prova que você vai fazer, você vai lembrar desse vídeo e vai falar assim, cara, ainda bem que eu comecei a estudar por questões, porque isso realmente fez diferença.